A resolução que obriga cadeirinhas para transporte de crianças também nas vans escolares não vai mais entrar em vigor em fevereiro do ano que vem. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, resolveu adiar o prazo para que os fabricantes e os donos dos veículos tenham mais tempo para se adequar. De acordo com a nova regra, as cadeirinhas serão obrigatórias para crianças de até 7 anos e meio. O CONTRAN ainda não divulgou uma nova data. Essa mudança repete o que aconteceu com a resolução que exigia extintor de incêndios modelo ABC nos veículos. Por 2 vezes, essa resolução também teve o prazo prorrogado. E foi uma correria no início do ano, você deve se lembrar, para comprar esse equipamento, que chegou a faltar, inclusive, no mercado. E em setembro, o CONTRAN resolveu, então, extinguir a obrigatoriedade do extintor de incêndios nos automóveis. Essa instabilidade provocou prejuízos a fornecedores que se prepararam para atender a demanda. Com apenas 1 mês e meio de funcionamento, esta fábrica na região sul de São José dos Campos teve que fechar as portas. Quando Sérgio ficou sabendo que os extintores ABC seriam obrigatórios para todos os veículos, resolveu produzir os cilindros com o pó à base de fosfato monoamônio. Mas aí ele recebeu a notícia de que o equipamento não seria mais exigido para carros de passeio e não teve como prosseguir com a empresa. Começamos a investir na fábrica e gastamos aproximadamente uns R$200 mil para montar a fábrica. Aí depois o CONTRAN alega que não é mais necessário, deixou de ser obrigatório. Aí paramos a atividade toda, mandamos os funcionários embora, os funcionários estão todos aguardando em casa. Quantos funcionários o senhor teve que mandar embora? Mandamos 30 funcionários. Durante os 45 dias em que a fábrica funcionou, foram produzidos cerca de 20 mil extintores. Só que, com a mudança da lei, o Sérgio não conseguiu vender todos e mais de 2 mil cilindros como esses ficaram guardados aqui. O estoque vale aproximadamente R$100 mil. A gente acredita no governo e o governo depois fala que não é mais obrigatório, você para de produzir, você manda o funcionário embora, o funcionário sai tudo desnorteado. Não sabe o que vai fazer mais da vida, né? Muita gente ficou desempregada aí. A obrigatoriedade do extintor ABC começaria a valer já no dia 1º de janeiro de 2015, mas foi prorrogada 3 vezes. A última data divulgada foi o dia 1º de outubro. Porém, em setembro, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, decidiu voltar atrás depois de estudos constatarem que as inovações tecnológicas dos veículos trouxeram maior segurança contra incêndios. E esse é apenas um exemplo da instabilidade nas normas jurídicas brasileiras. Lembra do kit de primeiros socorros que chegou a ser exigido dentro dos carros no final da década de 90, mas depois deixou de ser cobrado dos condutores? Segundo o gerente regional do CIESP de São José dos Campos, essas mudanças podem tanto beneficiar quanto prejudicar os empresários, dependendo do caso. Antes de elaborar uma lei, tem que estudar quais são as consequências dessa lei, antes de implantá-la, porque depois tem todo esse prejuízo, tanto para a sociedade quanto para o investidor. E ele arrisca que a obrigatoriedade das máquinas de pontos que emitem papel de comprovante nas empresas também vão deixar de ser obrigatórias. Uma empresa com grande volume, isso é um transtorno. Você tem que ter controle da máquina, trocar as bobinas, é um custo elevado. E mais que você percebe na prática é que tem do lado um lixo. Então a pessoa passa o cartão, pega o recibo e joga fora, porque ninguém vai controlar, ficar segurando o papelzinho durante o trabalho. Então, é o tipo de lei que é obrigado, mas se a empresa não cumprir, ela é atuada, ela serve severas punições por causa disso. Este advogado explica que os empresários que arriscaram um novo investimento e os motoristas que tiveram que comprar os itens não têm muito o que fazer. Não há um mecanismo jurídico para um ressarcimento, uma indenização, um reembolso desses valores pagos. Se for válido, é difícil obter uma indenização, porque é um ato do poder público e qualquer indenização, quem tem que pagar é o próprio poder público. E esses valores a ser indenizados, ressarcidos ou reembolsados, vai sair do próprio cofre público, ou seja, vai sair dos impostos e tributos que são arrecadados da própria população. Tem saída, né?
Bom, e é bom lembrar que o extintor continua sendo obrigatório para veículos utilizados comercialmente no transporte de passageiros e também de produtos inflamáveis. A multa para quem descumprir é de R$ 127,69, além de 5 pontos na carteira de habilitação. Petroleiros do Litoral Norte aderiram à greve iniciada hoje em todo o país. No Tebar de São Sebastião e na unidade de tratamento de gás em Caraguatatuba, a produção foi paralisada. Segundo a Frente Nacional da categoria, o movimento ainda não afeta as principais atividades da Petrobras. Os trabalhadores pedem aumento de 18% nos salários. A Petrobras propôs reajuste de 8,11%. A Revap de São José dos Campos não aderiu ao movimento. E a Sabesp foi multada em R$ 100 mil pela Prefeitura de São Sebastião por despejar esgoto a céu aberto na região central da cidade. O vazamento aconteceu no último dia 13, na rua Minas Gerais, onde os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente constataram a liberação de até 10 litros de dejetos por segundo. O problema começou depois da substituição de tubos, obra que, segundo a Prefeitura, foi feita sem autorização. A Sabesp já havia sido multada em abril deste ano em R$ 50 mil devido a outro vazamento na cidade. Também foi multada em R$ 50 mil. Em nota, a estatal informou que bombeou o esgoto despejado na rua para um caminhão e que aplicou todas as medidas para limpeza e desinfecção. Com relação à multa, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo disse que vai tomar as medidas cabíveis. As nuvens estão com os dias contados. Amanhã o tempo começa a melhorar aqui na região. Só que a sexta-feira vai ser um misto de sol e chuva e as temperaturas vão ficar elevadas. Na Serra da Mantiqueira, o céu fica encoberto com chuvas em algumas áreas. Em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí, mínima de 12 e máxima de 21 graus. No Vale do Paraíba, predomínio das nuvens e também pode chover ao longo do dia. Em São José dos Campos e Aparecida, a máxima chega a 26 graus. Em Queluz, faz 27 graus amanhã. No litoral norte, pode chover em Caraguatatuba e Ilhabela, onde os termômetros oscilam entre 20 e 24 graus. Hoje, o céu ficou parcialmente encoberto em Guaratinguetá e fez 26 graus na cidade. Amanhã, na terra de Frei Galvão, o sol volta a predominar e a temperatura máxima chega a 30 graus. A sexta-feira em Taubaté também vai ter curtas aberturas de sol com períodos intercalados de nuvens. Mínima de 19 e máxima de 29 graus na capital nacional da literatura infantil. Em Ubatuba, sexta-feira também de muitas nuvens, com períodos de melhoria. Mínima de 19 e máxima de 27 graus, ondas de 2,80 metros de altura e ventos acima de 7 quilômetros por hora. No próximo bloco, reforma do Teatrão em São José dos Campos só deve ser concluída em 2017. E também, meninas da Águia iniciam hoje a busca pelo tetracampeonato da Libertadores de futebol feminino. Hora oficial do Brasil no horário de verão, 7h10, a gente volta já já.